A paz de Cristo, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e há mais de 6 anos estamos por aqui distribuindo conteúdo, ajudando os irmãos, nos encontrando aqui, ainda que virtualmente, com professores, pastores, dirigentes, superintendentes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale para nós de onde você nos assiste, mande a sua pergunta, interaja aqui com a nossa aula e nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Os números são importantes para esta empresa chamada YouTube e também para que o nosso alcance mais e mais pessoas, tá certo? Aqui na descrição do vídeo tem todas as minhas redes sociais. Aqui você vai encontrar também o meu contato para atender aí a sua igreja, o seu congresso, o seu evento. Neste sábado estaremos ministrando em São Paulo, no Congresso de Adolescentes. No domingo de manhã, no Congresso de Adolescentes aqui em Sumaré. E depois estaremos em em Tapiraí, região de Piedade, ministrando a palavra de Deus. Nos acompanhem, orem por nós, nos cubram de oração, eu e a minha família. Interaja com o nosso canal e, claro, entre em contato. Será um prazer atender a sua igreja, o seu departamento também. Vamos para a lição 2 na classe dos adultos por aqui, que está estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E na lição 2, nós vamos ler e estudar e analisar o livro de Ruth. O livro de Ruth. O texto áureo está em Ruth 1:1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, então o contexto do livro de Ruth, podemos dizer que está dentro do livro dos juízes, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, no caso Elimeleque, sua mulher, no caso Ruth, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina, tá? Então, as adversidades, as crises, elas fazem parte da trajetória natural da vida. O que acontece é que para aqueles que servem a Deus, há uma esperança. A esperança na provisão divina, na providência divina. Afinal de contas, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O texto bíblico para ler em classe está em Ruth, capítulo 1, do 1 ao 5, que vai mostrar essa peregrinação de Elimeleque, que vai sair ali de Belém e que vai para Moabe. Vai mostrar que pouco tempo depois morre Elimeleque, fica então Ruth com os seus 2 filhos. Estes 2 filhos se casam com mulheres moabitas, Noemi, eu estou trocando os nomes, Noemi, não é? Então Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Elimeleque morre, Malom e Quilion se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, não é? E depois de 10 anos morrem Malom e Quilion e ficam Noemi, Ruth e Orfa. Tá? E é dentro deste cenário, e é dentro deste contexto que está inserida a nossa aula de hoje. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Nós vamos ver que Deus trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios, os seus
propósitos eternos, né? Tem uma mensagem que eu ministro dentro do livro de Ruth, e o tema é mais ou menos a história ainda não acabou, né? Então, quem olha como começa o livro de Ruth não imagina que terá um final tão extraordinário, porque o livro começa com muita tragédia, o livro começa com fome, o livro começa com viuvez, não é? Com orfandade, afinal de contas, Mahlon e Quilion ficam órfãos de pai, não é? E depois tem a viuvez ali generalizada entre essas três mulheres. Então, olhando o livro de Ruth num primeiro momento, a ideia que se tem é de uma tragédia que de fato acontece, mas nem tudo termina como começa. Bom, vamos olhar aqui a organização do livro. O livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas dos livros antigos, dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Essa terceira seção é chamada Ketuvim, ou hagiógrafos escritos, né? Então você tem o Pentateuco, que é a Torá, a Nevim, profetas, e tem os escritos, não é? Ou, por que não dizer, os livros históricos, não é? Você tem aqui. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita. Desculpe aí a minha pronúncia aqui destes termos em hebraicos. Enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, profetas e escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4 seções. Você tem aí o Pentateuco, os livros poéticos, não é? Então você tem Jó, Salmos, Cantares de Salomão, Eclesiásticos, e você tem os livros históricos e os livros proféticos. Ruth está dentro dessa categoria de livros históricos. Tá? Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável, tá? Lembrando que isso é uma probabilidade, tá? Não é uma... É como o livro de Hebreus, tá? O livro de Hebreus há uma probabilidade que Paulo tenha escrito, mas probabilidade não é uma assertividade, ok? O fato é que este livro tem aí o seu lugar nas Sagradas Escrituras, tá? Então, Ruth está dentro desse contexto dos livros históricos aqui do Antigo Testamento. Eu confesso que num primeiro momento, o personagem principal desse livro para mim é Noemi. Eu particularmente prego mais sobre Noemi do que sobre Ruth, porque o que vai acontecer com Ruth é fruto da fé de Noemi, né? Então Noemi nós poderíamos dizer que é o personagem esquecido dentro deste livro, porque tudo que vai acontecer com Ruth é capitalizado, é organizado, é referenciado pela fé de Noemi. É a fé de Noemi que inspira Ruth, é a fé de Noemi e a vida de Noemi que influencia Ruth, a ponto de Ruth abandonar Moabe e acompanhá-la de volta para sua terra em Belém de Judá. E é Ruth que a orienta, é Noemi que a orienta. Veja como a gente confunde e como a gente lança os holofotes sobre Ruth, mas é Noemi que dá todo o direcionamento para Ruth. E Ruth nos dá uma grande lição nestes primeiros capítulos, ou nas primeiras palavras deste livro que carrega o seu nome, porque Ruth nos dá uma grande lição de submissão a um direcionamento. Nós poderíamos até dizer que uma nova convertida tendo aí uma submissão
muito maior do que muitos crentes veteranos, não é? Ela vem de Moabe, ela foi criada numa cultura completamente pagã, mas ela obedece fielmente à sua sogra, ela segue fielmente o direcionamento de Ruth, e por isso que a história dela é completamente transformada, e a história de Ruth e Noemi, gente, vamos lá, me ajuda aí, me dá uns puxão de orelha. É por isso que a história de Ruth é mudada, porque ela aceita a orientação de Noemi. Qual é o contexto histórico aqui no tópico 2? Se você não estiver inscrito ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário é importante para nós. Se você está inscrito no canal, você precisa ativar o sino de notificações e procurar pelos nossos vídeos, porque essa plataforma tem bilhões de vídeos e o alcance, muitas vezes, ele não chega para pessoas que às vezes estão inscritas no canal, mas não interagem com o canal. É por isso que a gente tem mais de 20 mil inscritos e poucos acabam assistindo às aulas. Então eu peço aí a sua interação, o seu like, o seu comentário, e peço que você não se esqueça, toda semana, dá uma passadinha por aqui, vem olhar aqui o nosso conteúdo. O contexto histórico. Bom, no tempo dos juízes, não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos tempos dos juízes, que durou aí mais ou menos 3 séculos. Começou depois da morte de Josué e se estendeu até o início da monarquia de Israel com a ascensão de Saul ao trono. É uma frase que identifica bem a época sombria do tempo dos juízes, está em Juízes 17:6, que diz, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, tá? Então era um tempo em que cada um vivia sob sua própria cabeça, mais ou menos não, o que acontece hoje com muitos crentes, inclusive, e, portanto, sem uma sábia direção, o povo perece. Não é? Então precisamos ser direcionados por Deus, por sua palavra, por aqueles que ele designa para nos direcionar. Por isso que eu digo que a atitude de Ruth é louvável, porque olha só que interessante, num cenário onde cada um faz o que quer, se destaca quem decide seguir uma direção correta. Num cenário onde cada um faz o que quer, se destaca quem decide seguir uma direção correta. Esse tempo aqui também, olha só o que diz Provérbios 11:14. Onde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Você vê como que a Bíblia contrapõe a cultura mundana? O ditado popular diz: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. A cultura mundana hoje tem ensinado que os filhos não escutam conselhos dos pais. Filhos aprendem com o exemplo dos pais. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que onde não há conselho, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Então, precisamos ser inteligentes, humildes, e procurarmos bons conselhos, porque na multidão de conselhos a palavra do Senhor está dizendo que há segurança. Muito bem, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele tinha feito ao povo hebreu. Tá? Isso aqui está lá em Juízes, no começo do livro dos Juízes, tá? Quando essa turma toda morreu e quando, olha só, versículo 10 do capítulo 2 de Juízes. Olha a Bíblia que eu ganhei lá no Creio Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista, uma Bíblia de luxo, hein? King James, essa aqui é de luxo. Até essa fitinha aqui do meio tem o BKJ 1611, uma Bíblia muito linda. Olha só, aqui, ó, Juízes 2:10. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais. Uma forma
é mais suave de dizer que todos eles morreram. Que geração que morreu? Toda a geração que saiu do Egito. Todos os que saíram do Egito. Todos os em idade de entendimento, em idade de guerra, os adultos. Ok? Então, quem é que vai a caminho de Canaã? Quem vai a caminho de Canaã é aqueles que saíram do Egito, crianças, bebês, adolescentes, e os que nascem nessa caminhada. Então toda aquela geração morreu. E se levantou uma outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. Isso aqui é assustador para mim, porque isso aqui é uma fase de transição, onde uma geração que tem experiências com Deus vai embora, e a que fica não tem experiências o suficiente para permanecer de pé e para seguir. Não é? Então essa geração vai sofrer e muitos vão se perder. Bom, você vai ter aqui, dentro deste período que o povo de Israel vai peregrinar, um estilo de vida pecaminoso dos cananeus, e que foi atraído, né? Israel se deixou atrair para adoração aos seus deuses. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Né? O secularismo é aquela percepção de que eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, e existe uma vida secular e uma vida espiritual. Uma coisa não tem nada que ver com a outra. E aí você vai ter a inserção do culto a Baal, a Astarote, não é? Baal, deus da chuva, Astarote, a deusa do sexo e da guerra, que passa esse culto a ser praticado dentro do território de Israel. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus, não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Então, muitos dos juízes desta época se deixaram seduzir e, com medo de serem reprovados pelo povo, eles adotaram a adoração, cultos pagãos dentro do território de Israel, sendo que eles foram tirados do Egito exatamente para uma adoração exclusiva a Deus. Se Deus quisesse a mistura da adoração que se faz a ele não precisava tirar o povo do Egito. Era só o povo continuar no Egito, constrói um templo para Deus no Egito e mistura os cultos. Mas o culto a Deus, anote aí, não pode ser misturado. A adoração a Deus não pode ser misturada. O louvor a Deus não pode ser misturado. A adoração a Deus é exclusiva. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Tá? Então, Deus não é o Deus da diversidade. Deus é o Deus da exclusividade. Ele é o único Senhor. Ele é o único digno de ser adorado. E com esta mistura, é claro que a apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam, saqueavam cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida a nação. Então, você vê que o livro de Juízes, ele configura-se numa grande gangorra espiritual. Tá? Por quê? Você vai ver que no livro dos Juízes, durante algum tempo, quando tinha um juiz temente a Deus, o povo se voltava para Deus, o povo era abençoado, o povo prosperava. Mas quando esse juiz morria, o povo se virava contra Deus e o povo voltava para o paganismo. E durante muito tempo, você vai ler por diversas vezes aqui dentro do livro de Juízes, você vai ver que aí durante muito tempo, estas nações vizinhas, que o capítulo 3 diz que Deus deixou estas nações para por elas provar Israel. Deus permitiu que algumas nações estivessem ali, está aqui em Juízes 3, do 1 até o 6, vai mostrar que Deus permitiu para que por estas nações ele tratasse, ele provasse Israel. Não é? E aí você vai ver que os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e aí eles eram oprimidos por nações inimigas,
até que clamavam ao Senhor, Deus enviava ali um libertador, um juiz, que os libertava das mãos destas nações inimigas, mas tão logo esse juiz morria, o povo se voltava contra Deus, abraçava o paganismo de volta, as nações os afligiam de volta, e isso durante muito tempo, anos, décadas e décadas. Então, a apostasia, que é o abandono premeditado, consciente e proposital de Deus, ela se tornou uma parte da vida e desse tempo do povo de Israel, não é? Mas sempre que o povo clamava ao Senhor, Deus enviava o libertador, Deus enviava a libertação. Por quê? Porque ele é longânimo, cheio de misericórdia, ele ouve os que a ele clamam, não é? Eu costumo dizer que o coração de Deus, ele é flexível. O coração de Deus, ele é flexível, ok? Então, o coração de Deus está pronto para disciplinar os rebeldes, mas também para perdoar quando estes rebeldes se arrependerem e reconhecerem que precisam do perdão de Deus. Então, o coração de Deus é flexível, tá? O coração de Deus não é duro, não é? Então, é por isso que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É um coração que ele é atraído, é ação e reação. Aonde há indisciplina, rebeldia, justiça, castigo, repreensão, morte, o salário do pecado é a morte. Mas aonde há perdão, aonde há clamor por misericórdia, arrependimento e confissão, mesmo que seja pelo mesmo povo rebelde, se esse povo rebelde, ele se voltar para o Senhor, veja, o povo rebelde, um homem rebelde, um crente rebelde, ele está atraindo o quê? Justiça de Deus, castigo de Deus, a morte, o salário do pecado é a morte. Mas se esse rebelde, ele começa então a clamar pela misericórdia de Deus, ele se arrepende, ele começa a buscar pelo perdão de Deus, então ele já não vai mais atrair o castigo, a condenação, a morte, ele vai atrair a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a vida eterna. Então, o coração de Deus, ele é um coração flexível. Nós podemos ver isso ao longo de todo este contexto aqui no livro de Juízes, tá? Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui no tópico 3, para a gente finalizar, o propósito e a mensagem aqui do livro de Ruth. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá. Tá? Veja que Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a sua primogenitura. Então a promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. E aqui há uma polêmicazinha que o pessoal está fazendo aí, porque o comentarista ele afirma, né, que Samuel é o autor, né, do livro de Ruth, por causa aqui de todo um contexto aqui, tá? Mas o fato é que, de novo, é uma probabilidade. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade. Não é? Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth prenunciam a derrubada da parede de separação. Não é? A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Não é? Porque Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Meleque, mas é também um tipo de Cristo, o nosso Redentor. Não é? Então, veja, Ruth ela é moabita, Boaz é um judeu, não é? Então, há aqui uma união, o casamento desses dois, ele quebra, ele rompe essa parede de separação que havia entre hebreus e os gentios, vamos dizer assim, não é? E aponta para Cristo, não é? Boaz é o parente remidor, nós vimos na primeira aula, era necessário que um parente próximo se casasse com a viúva para
manter a descendência, não é? E para cuidar dessa viúva, não é? Então, o nosso parente remidor, quem que é? É Cristo. Cristo é o nosso parente remidor. O livro de Ruth, portanto, abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos tempos dos juízes. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado para cumprir os seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias dos juízes, a maioria vivia segundo seus próprios interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesmas, não é? Então, quando Noemi vai voltar para sua terra, ela não pensa nela mesma. Ao dizer para Ruth, volta para a casa de teus pais, fica na tua terra, vai para a tua família. E Ruth não pensa nela, pensa em Noemi. Diz, não, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, aonde você pisar, eu vou pisar, onde você deitar, eu vou deitar. Então, elas pensavam uma na outra, em um tempo em que todos pensavam em si mesmos. Quando elas chegam em Belém de Judá, eu nem sei como que é esse arranjo teologicamente falando, e me corrijam se eu estiver errado, mas quem deveria ter se casado com Boaz? Era Noemi. Porque Boaz é parente remidor de quem? De Noemi. Mas ele se casa, mas Noemi faz o quê? Entrega para ele quem? Ruth. Não é? Então há aqui todo um contexto de altruísmo. Há aqui todo um há aqui todo um contexto que destoa do individualismo e do egoísmo daquela época. Por isso que eu disse, no momento em que todo mundo faz o que vem na sua própria cabeça, a forma mais fácil de fazer a diferença é seguindo uma orientação correta. No momento em que muitos pensam apenas em si mesmos, uma forma fácil de fazer a diferença é pensar no bem do próximo, é pensar no bem do outro. Noemi não sabia, mas Noemi, ao fazer isso com Ruth, estava empurrando ela para um propósito divino que ela jamais imaginava. Né? Por isso que eu termino aqui essa nossa aula com a genealogia de Jesus, porque na genealogia de Jesus aparece o nome de Ruth. Você tem aqui em Mateus 1, versículo 5, e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Olha só, Boaz de Raabe. E Boaz gerou a Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. E aí vai até chegar em Jesus, que se chama o Cristo. Por isso, nós podemos aprender com esta lição que vale a pena confiar no Senhor e que em tempos de adversidade, a melhor alternativa é buscar a direção do Senhor, ao invés de viver pela própria cabeça, porque os planos do Senhor são sempre maiores e melhores do que os nossos. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.